Muito bem, de volta agora com você no Abrindo o Jogo. Eu quero falar agora de uma campanha importante, a campanha do agasalho, que estamos levantando a bandeira aqui para ajudar as pessoas que estão com frio. Olha que está fazendo muito frio mesmo aqui na capital mineira, hein? E com a queda nas temperaturas, a Arquidiocese também de Belo Horizonte está promovendo a sua campanha do agasalho. E você pode contribuir doando cobertores, roupas e agasalhos também, é claro. Se você tem interesse em ajudar o seu próximo nesse momento complicado, os pontos de coleta das doações são a Acolhida Solidária, Dom Luciano Mendes de Almeida, que fica ali na Rua Além Paraíba, número 208, na Lagoinha, e também no Canto da Rua Emergencial, que fica na Avenida dos Andradas, número 625, tá bom, pessoal? E a gente vai colocar na tela para você também dados das contas bancárias, né, da nossa arquidiocese, para que você possa, caso não queira levar o seu agasalho, seu cobertor, queira fazer uma doação, para que você possa fazer a doação. Já está na tela aí para você, tem o Pix e tem também as contas do Itaú e do Santander, para que você possa, então, fazer a sua transferência bancária, dependendo do seu banco, né? O Pix é de graça para qualquer banco. Mais informações, acesse o arquidiocesebh.org.br ou ligue também no 31 3422 7141. Mas não se esqueça, sua solidariedade aquece quem passa frio. Tá bom, pessoal? Vamos ajudar. E tem muita gente precisando. Bom, este bloco aqui, eu vou falar agora aqui rapidamente da camisa. A gente vai sortear na segunda-feira. Pela manhã, vamos fazer uma live no nosso Instagram, no @AbrindoJogoTVH, a camisa oficial do Atlético, por volta de 10h30 da manhã, fique ligado. A gente vai fazer essa live por lá, a live vai ficar depois salva lá também no IGTV, para quem quiser acompanhar como foi o sorteio. É a camisa oficial do Galo, que joga na terça-feira contra o Boca, na Copa Libertadores da América. E aí o ganhador ou a ganhadora, se for aqui da região metropolitana de Belo Horizonte ou de BH, poderá vestir essa camisa já neste jogo contra o Boca, torcer para o Galo. Vai ser palho duro, vai ser pedreira do Atlético. Tá aí o post do sorteio para você lá no Abrindo o Jogo TVH, né, no nosso Instagram, essa é a foto oficial. Logo abaixo tem as regrinhas do sorteio para quem quiser concorrer à camisa do Galo oficial. Uma oferta do próprio Atlético aqui pra gente no Abrindo o Jogo, tá bom? E hoje a gente tem uma convidada especial. Há pouco tempo, há algum tempo eu diria, não pouco, mas há algum tempo, ela sentava ali na mesa, pertinho da gente. Tem uma história de vida excepcional. A atleta paralímpica Luísa Fiorese, que foi convocada para defender a seleção brasileira de vôlei sentada em Tóquio. E ela, nesses últimos dias, está intensificando o seu japonês, não é isso, ô Luísa? Boa tarde para você. Boa tarde, Paulinho. Que prazer estar falando aqui com você. Mas antes de intensificar o japonês, eu tô matando a saudade desse sotaque mineiro, que já... Nossa, rapaz, que saudade que eu tô disso. Hoje eu moro em Goiânia, né? E o povo daqui de Goiânia, acho que eles que inventaram o uai, mas eu brigo pelo povo mineiro sempre. Tá certo. Antes de começar o papo com você aqui, a gente está com o André Cristino também, que é nosso repórter aqui da TV Horizonte, e também o José Augusto Toscano, que é o coordenador de esportes e comentarista lá na Rádio Inconfidência. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, aproveitando que a gente está sempre falando de futebol, e você também sempre a gente conversava ali, debatia na redação, o Vasco não vai muito bem não, né? Ai, amigo, vamos mudar de assunto? Eu sempre fui muito zoada aí na Rede Catedral, né? Pra quem não sabe, eu sou do Espírito Santo, eu sou capixaba, e daí lá a gente tem costume de torcer para os times do Rio. E aí, quando eu cheguei em BH, eu fugi um pouco dessa briga, né, de Cruzeiro e Atlético, e eu falava, eu sou vascaína, eu não tô nem... E aí começou a ladeira abaixo. Teve uma época, me recordo aqui, quando ela revelou o seu time e tal, o Vasco chegou a liderar o campeonato, ela falou assim, tá vendo o meu Vasco? Eu falei, mas eu tô achando que... A gente tinha um grupo do Cartola, lembra? A gente jogava Cartola juntos, nossa. Que fase, muito bem, mas vamos falar dessa convocação, Luísa, fala pra gente como é que foi. Primeiro, conta pra quem não te conhece, né, como é que foi esse início do vôlei sentado? Onde que deu esse estalo? Você falou assim, eu acho que eu vou me dar bem nisso, vou investir nisso. Paulinho, então, o esporte, assim, eu costumo dizer que eu não nunca lembrei da minha vida sem o esporte, sabe? Desde criança, eu sou do interior do Espírito Santo, então cresci na roça, cresci brincando de pique, brincando de tudo. E aí, antes, né, eu jogava handball, eu escolhi handball como modalidade para treinar mesmo, e tinha começado a me destacar, assim, comecei a ser uma atleta de verdade, acho que não profissional, porque eu não recebia, mas já estava indo competir, estava buscando essa área mais profissional.
E aí, com 15 anos, eu descobri um câncer na perna, né? Tive que tirar o meu osso e colocar uma endoprótese no lugar. E daí fiquei 6 anos longe do esporte. Eu acredito que, assim, por falta de informação, falta de ter uma pessoa, assim, falta de conhecimento mesmo, de divulgação, eu não conhecia as modalidades paralímpicas e eu não sabia que eu poderia me encaixar como uma pessoa com deficiência, né? Que a gente tem uma visão de pessoa com deficiência que é só aquele que não tem perna, não tem braço, não enxerga e anda numa cadeira de rodas, né? É verdade. E a pessoa com deficiência abrange muito mais do que isso. Então, fiquei 6 anos longe do esporte, fui fazer faculdade, fui fazer jornalismo, estagiei aí com vocês. Foi um período muito gostoso também da minha vida. Mas, assim, depois desses 6 anos, eu estava num programa de TV participando para falar de outra coisa. E por coincidência, assim, coincidência não, para mim é destino, né? São os planos de Deus. Mas uma das atletas da seleção estava assistindo. E aí ela viu e falou, eu vou chamar essa menina, ela é alta, né? Eu tenho 1,77 m, então me ajudava muito. E aí ela me chamou, me convidou, e aí que começou toda essa trajetória aí no esporte. Então, essa herança do handball me ajudou muito a crescer muito mais rápido, sabe? Você, quando foi convocado, estava no avião, né? Meu Deus, eu tava vindo de São Paulo para Goiânia. Daí eu já sabia que não ia dar para eu assistir. Aí eu já tava numa cegueira no avião, eu pedi, implorei a aeromoça, ela falou, moça, eu não consigo fazer absolutamente nada, não tem sinal de internet aqui. E daí quando desceu, assim que eu tirei meu celular do modo avião, já veio aquela enxurrada de mensagem, gente ligando e Instagram, tudo. Aí eu nem tive a oportunidade de ouvir o meu nome na convocação, só fui ouvir bem depois. Quando eu vi aquele monte de mensagem chegando, aí eu já tinha certeza que tinha dado certo. Toscano, André, fica à vontade aí para perguntar também para a Luísa. Luiz, um abraço para você. Primeiro, parabéns e que você tenha muito êxito nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Obrigada. É sabido, né? Você disse isso. A gente sabe o quão o chamado esporte olímpico, salvo algumas exceções, falta apoio a ele. E os Jogos Paralímpicos, a gente lá na Rádio Inconfidência tem um convívio muito grande com desportistas paralímpicos. Esse apoio é ainda, digamos, menor. Como é para você, atleta, lidar com o dia a dia? E você hoje entrando numa questão de uma atleta top de linha. Mas e o dia a dia? Como é que é a rotina do atleta paralímpico? Assim, quando a gente fala em alto rendimento no esporte paralímpico, a gente foge um pouco daquela ideia da inclusão, né? Que as pessoas acham que o esporte paralímpico é só para incluir a pessoa com deficiência. Mas a gente, quando chega no alto rendimento, o nível é completamente outro. Só que o nível de incentivo, de ajuda financeira mesmo, ou das próprias pessoas, da própria mídia, é diferente, sabe? Eu brinco que a visão das pessoas, que as pessoas têm do atleta com deficiência, né, o atleta paralímpico, é uma visão muito simplória, muito reduzida à nossa história de superação. Então, muita gente fala sobre essas histórias de superação, a gente não gosta muito de ser tratado por isso, não por vergonha ou por abdicar da nossa história, mas porque hoje nós somos atletas de alto rendimento, altíssimo rendimento, né? E as pessoas meio que reduzem um pouco disso para falar só sobre a nossa deficiência. Então, eu acho legal assim, ter iniciativas que a gente possa fomentar um pouco mais do esporte, que as pessoas possam olhar para o atleta paralímpico como atleta. Ponto. A gente treina muito. Tipo, aqui no clube eu treino cerca de 4h30 por dia. Quando a gente está com a seleção, são quase 8 horas de treino. Então, é uma vida de atleta profissional mesmo. E nosso sonho, assim, a nossa vontade é que a gente seja reconhecida por isso, né? Simplesmente por ser atleta, pelo nosso rendimento, pelos nossos resultados. André. Ô, Luiz, boa tarde, Luísa. Parabéns pela convocação. Boa e sem nenhuma pressão, que você volte com uma medalha para nós aí, tá? Sem pressão. Sem pressão. Eu fiz uma matéria um tempo atrás, aqui em Belo Horizonte tem um centro, né, de treinamento para esportes, que é muito legal. Eu lembro uma vez, quando o William era o levantador do Sada Cruzeiro, nós levamos ele lá, eu joguei o vôlei sentado e eu vou te falar que cansa demais. É muito puxado, difícil. Muito puxado. Eu joguei com ele, ele ficou tranquilão. Eu pingava, nossa, é muito puxado, achei muito legal o esporte. Mas, Luiz, a gente vê nessa preparação, né, que é uma Olimpíada diferente.
está no meio de uma pandemia, há muita coisa envolvida. A gente vê que o COB criou, em algumas modalidades, levou o pessoal lá para Portugal, criou uma bolha de treinamento. Como é que foi para vocês? Houve um tratamento especial? De que forma que o COB proporcionou que vocês se preparassem para a disputa da Paralimpíada? Então, André, quando a gente fala dos atletas paralímpicos, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado ainda, sabe? Porque muitos atletas com deficiência eram um grupo de risco. Então, isso dificultou muito todo o processo, assim. Então, a gente não foi para nenhum país, não saíms daqui, só que todas as nossas fases de treinamento foram organizadas lá no centro de treinamento em São Paulo, né? Então, lá aconteceu tudo, então a gente parou por um tempo, ficamos sem treinar um período aí de mais ou menos uns 8 meses, treinando só em casa, e aí depois a gente começou a inserir de novo as fases de treinamento com a seleção, né? Hoje a gente divide o nosso tempo entre clube e seleção, mas é claro que a gente se sente um pouco prejudicado, assim, tiveram alguns amistosos ao redor do mundo aí, seleções como Estados Unidos e Rússia, que tem grande chance, assim, de disputar a medalha com a gente. Elas conseguiram participar de competições que a gente não conseguiu justamente pelo quadro brasileiro, assim, a gente meio que não foi muito aceito nesse meio, assim, pelos números de Covid, pelos casos, e a gente super entende, faz sentido, sim. Nós já fomos vacinados e isso dá uma tranquilidade maior, né? Agora tudo fica mais tranquilo. Mas naquele período intenso, assim, que o COB levou o pessoal do Olímpico para Portugal, a gente ainda estava caminhando a passos mais lentos. Ô, Luiz, infelizmente o tempo está cerrando aqui, mas eu queria que você falasse, você falou de Estados Unidos e Rússia aí, quais são as seleções hoje que, né, vão disputar aí, a gente espera logicamente com vocês, esse pódio aí em Tóquio? Então, a gente costuma colocar Estados Unidos, Rússia e Brasil como o pódio de Tóquio, assim, a gente imagina que seja, né? A gente não sabe muito bem ainda as colocações, isso vai ser lá, mas a gente vê a China também, que é um país que tem muita tradição. O Canadá é um país muito emergente no vôlei sentado, então é um país que também pode buscar alguma coisa. A Itália é um time que está crescendo também, mas a gente já imagina que a disputa das medalhas vão ficar entre Brasil, Estados Unidos e Rússia. E a gente quer o ouro, a gente vai em busca do ouro. Amém, amém. Olha, obrigado, Luísa, pela participação, pela atenção com a gente aqui. Sei que você aí também é bem requisitada, né? Você é ativa nas redes sociais também. Então, muito obrigado aí pela participação com a gente, pelo carinho aqui com a TV Horizonte, você passou por aqui. E aquela coisa, boa sorte, né? Tomara que seja o ouro mesmo, né? A gente vai torcer para isso aqui por vocês, tá bom? Amém. Obrigada, Paulinho. Você sabe que eu vou estar sempre aberta para vocês. Foi uma fase muito gostosa da minha vida, a fase que eu trabalhei aí. Guardo com muito carinho todas as pessoas. Então, eu posso estar atarefado o que for, mas se for um pedido de vocês, eu vou dar um jeitinho de fazer. Pode sempre chamar. Amém, valeu. Bom, a época que ela estava aqui, gente, a resenha comia solta ali. O Toscano sabe como é que é o negócio ali. E a Luísa gosta de cutucar também. A resenha sempre era boa ali na redação sobre o esporte. Era gostoso. Né? Muito bem. A gente vai, então, encerrar esse bloco aqui, né, do nosso Abrindo o Jogo. Daqui a pouco a gente volta com mais programa para você.